Graça e paz. Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao 29. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de tudo. Irmãos, que palavra poderosa, palavra maravilhosa, que mostra, primeiro, a fé dos pais de Moisés, que confiaram que Deus iria cuidar de seus filhos, que Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés, ele depois, já como homem feito, ele enfrentou um difícil desafio quando ele, Moisés, escolheu obedecer a Deus. Moisés, amados, preferiu obedecer a Deus do que viver os prazeres do Egito. Nós, cristãos, nós temos um linguajar que fala que antes nós éramos do Egito e que nós não estamos mais no Egito. Isto é baseado nesta fé de Moisés, nessa postura de Moisés. Moisés, ele preferiu abandonar aquilo que o Egito lhe oferecia, que era grandes prazeres. Para quê? Para seguir a Deus, para seguir aquele em qual ele tinha esperança. Ele sabia que viria o Messias. Eles esperavam, conforme Hebreus nos lembra, que eles tinham esperança, eles olhavam, vendo-os, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra, conforme Hebreus 11:13 fala. Moisés, ele aprendeu, amados, que qualquer prazer do mundo passa rapidamente e deixa o pecador se sentindo cada dia mais vazio e mais insatisfeito. Também nós vemos, pela história registrada na Bíblia de Moisés, que aquelas aflições terríveis que ele experimentou por permanecer fiel a Deus, aquelas provas que ele passou, mas ele não estava sozinho. E ele descobriu que a recompensa por aquela piedade sempre supera qualquer prazer na carne. Moisés, irmãos, ele não viu Cristo, como Hebreus 11:13 fala,
Assim como Noé também não viu, Abraão, José, Josué ou Davi, eles não viram, mas ainda assim eles preferiram a Deus. Eles olhavam na esperança de que o Messias viria. E nós? E nós que, ao invés de olharmos para frente na esperança de um Messias, nós hoje podemos olhar para trás com a convicção de que o Messias veio. A nossa fé está alicerçada em fato. Cristo, o Deus que se fez carne, veio. Moisés tinha esperança, nós temos a convicção, nós temos a certeza de que Deus veio como homem. Esta é um dos alicerces da nossa fé. Assim como provou Moisés, Deus às vezes, irmãos, ele prova a nossa fé, não permitindo que nós vejamos como ele vai operar um livramento em alguma das dificuldades da nossa vida. Mas, em vez disso, ele pode permitir que nós estejamos vendo apenas problemas e obstáculos, para que o nosso nível de fé seja revelado e provado. Irmãos, em tempos assim, nós devemos aguardar pacientemente e persistentemente, sendo firme na nossa fé nesse Deus que veio como homem e viveu entre nós. É uma palavra maravilhosa, onde mostra a opção de Moisés por Deus. Às vezes, irmãos, nós temos que fazer essa opção. Às vezes somos chamados a escolher. Ou voltamos para o mundo, ou voltamos para o Egito, ou continuamos com Cristo. Nós nos relembramos que na passagem do Mar Vermelho, ao chegar diante do obstáculo, muitos tremeram, fraquejaram, olhavam para trás, diziam que pelo menos tinham cebolas no Egito. Talvez aconteça com alguns de nós, mas o exemplo deixado por Moisés, registrado no termo bíblico, deve ser para nós um incentivo de saber que Deus é conosco, que ainda que estejamos próximo, de frente a um grande obstáculo, o nosso Deus, esse Deus que estava com Moisés, é o mesmo que está conosco. Nós temos que fazer a opção, ou viver Egito, ou viver o reino de Jesus Cristo. Eu não sei se você conhece essa passagem, se você já meditou nessa passagem, se você já observou o que aconteceu com Moisés, que teve que abrir mão de prazeres. Eu confesso que às vezes não é fácil você abrir mão de um prazer, mas às vezes é necessário se nós confiamos em Deus. Eu digo sempre que para mim o versículo-chave é que Deus está no controle de tudo e que todas as coisas concorrem para o nosso bem, porque Deus está no controle. Então, às vezes, é preciso abrir mão de algo que a gente gostaria muito de estar fazendo, de estar vivenciando. Mas eu não creio que eu fui chamado para esse mundo para fazer mal para alguém. Então, quando é possível eu evitar em fazer mal para alguém, eu prefiro abrir mão daquele prazer, daquela situação. Eu não sei se você vive ou já viveu uma situação em que tem que fazer uma opção, mas a opção sempre, amados, tem que ser por Jesus Cristo. Eu não sei se você sofre no corpo, se você sofre na alma ou nos teus relacionamentos. Mas esse Deus que estava com Moisés, quando Moisés fez a opção, antes, quando livrou Moisés de ser morto, depois, quando Moisés teve que fazer a opção, durante toda a vida de Moisés, é o Deus que também está conosco. Eu oro para que Ele restabeleça a tua saúde física, traga saúde para a tua alma e harmonia nos teus relacionamentos. E que o Santo
Espírito nos faça entender que esse exemplo de opção de Moisés de sair do Egito e vir para o reino de Deus seja cada dia mais fortalecido na nossa vida. Esta é a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Amém e amém.